E acho que essa foi a razão por que Deus fez com que as crianças vissem o inferno. De acordo com o relato de Lúcia, as imagens pavorosas do inferno reveladas às crianças são incrivelmente parecidas com a descrição do inferno que a Bíblia mostra no livro do Apocalipse. E aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores e aos feiticeiros, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O livro do Apocalipse fala daqueles que pecaram e queimarão no fogo do inferno, exatamente como o primeiro segredo de Fátima profetiza. Ou seria o segredo uma profecia da Primeira Guerra Mundial? Um combate travado na mesma época em que as crianças teriam visto Nossa Senhora, em 1917? É possível que essas profecias tenham algo a ver com a carnificina da Primeira Guerra e batalhas tais como as de Verdun e Somme, em que a artilharia pesada e o gás da morte aniquilaram milhares de pessoas. Segundo Lúcia, Maria disse: esta guerra terá um fim, mas outra guerra ainda mais hedionda vai acontecer, caso seu aviso contra o ateísmo não fosse ouvido. Mas qual seria a ligação entre a profecia de outra grande guerra e o temido terceiro segredo? Devotos católicos acreditam que em 1917 a Virgem Maria apareceu para 3 crianças portuguesas e revelou os chamados 3 segredos de Fátima. As profecias seriam o aviso do terrível fim do mundo caso a humanidade não seguisse pelo caminho do bem. Mas existe alguma verdade nessa história? Uma investigação pode lançar luz à possível ligação entre os segredos e os males da atualidade. Há quem diga que existe uma ligação direta entre a profecia de Maria e os atuais conflitos entre as 2 maiores religiões do mundo. Será que o local das aparições seria uma pista para tal conexão? Elas aconteceram em Fátima, Portugal, que recebeu esse nome em homenagem a uma princesa, batizada também em homenagem à filha mais amada de Maomé, o homem que fundou o islamismo, religião até hoje seguida pelos muçulmanos. Alguns acreditam que não é coincidência que os nomes das 2 figuras religiosas femininas mais importantes, Maria e Fátima, tenham um papel significante nessa história. Os muçulmanos têm grande respeito por Nossa Senhora. Ela é a única mulher mencionada no Alcorão. Maria, Nossa Senhora aparece no Alcorão mais do que na Bíblia. Essa é uma ligação muito misteriosa. Para os devotos, a conexão é a razão pela qual Maria escolheu a cidade de Fátima para revelar suas profecias. Maria apareceu em Fátima como sinal de sua gratidão pelos muçulmanos por terem tanto respeito por ela. Mas será que as profecias de Fátima guardam a chave para o alívio das atuais turbulências mundiais? E seriam elas a continuidade dos eventos iniciados na primeira metade do século XX? Apenas a única testemunha viva da aparição de Nossa Senhora poderia dar as respostas. 24 anos depois da suposta visita sagrada, Lúcia Santos, vivendo em um convento em Tours, Espanha, decidiu que o mundo estava pronto para conhecer os 2 primeiros dos 3 segredos de Fátima. O terceiro segredo e mais terrível das profecias continuaria guardado por mais 60 anos. Em 1941, ela começou a escrever suas memórias e, nesses textos, revelou tudo o que aconteceu. Primeiro, foi a horrível imagem das almas queimando no inferno, interpretada como uma mensagem sobre os horrores da Primeira Grande Guerra. A guerra logo terminará. Mas se o homem não parar de ofender Deus, uma guerra pior eclodirá durante o pontificado de Pio XI. Para alguns, a semelhança entre o segredo e os eventos da época no mundo é inegável. A Primeira Guerra Mundial realmente acabou depois da suposta aparição em Fátima.
Além disso, em 1917, o Papa Pio XI ainda não existia e apenas o tempo diria se a previsão se concretizaria. O Papa na época da aparição era Bento XV. Maria chegou a dar o nome do Papa, que era o Pio XI. Mas a profecia era ainda mais intrigante. Lúcia se recorda de que a terrível previsão de Maria alertava contra um misterioso presságio que seria o sinal do início de outra guerra mundial. Quando vocês virem a noite se iluminar com uma luz desconhecida, saibam que esse é o sinal enviado por Deus, de que Ele logo punirá o mundo por seus crimes. 25 de janeiro de 1938. 2 meses depois que Adolf Hitler presidiu uma conferência para revelar seus planos de guerra aos seus conselheiros, uma série de estranhas luzes iluminaram o céu de toda a Europa. Seria o sinal descrito no segundo segredo ou apenas uma coincidência cósmica? A espetacular aurora boreal foi vista por toda a Europa. Tanto que as pessoas na Suíça não precisaram acender as luzes às 11 da noite. E esse foi o sinal de que Deus pretendia punir o mundo. Mas a causa do fenômeno natural tem raízes científicas incontestáveis. A aurora boreal não acontece tanto em tais latitudes do norte como acontece no sul. Mas em 1938 o Sol estava em atividade máxima. E nesse período acontecem tempestades solares em que o grande campo magnético do Sol interage com o campo magnético da Terra, resultando em um espetáculo de luz no céu. Muitos acreditam que o espetáculo de luz de 1938 serviu para dar credibilidade ao mito. Isso aconteceu 47 dias depois que Hitler invadiu a Áustria. As pessoas relatam o que aconteceu em 1938, mas a Guerra Mundial só começou em 39. Mas, na verdade, os historiadores dizem que a guerra começou quando Hitler e seus soldados invadiram a Áustria. E isso aconteceu durante o pontificado do Papa Pio XI. O segundo segredo terminava com mais um alerta. Sobre o fenômeno político e econômico que pegou o mundo de surpresa naquela ocasião. O comunismo e seu símbolo máximo, a Rússia. De acordo com Lúcia, Maria disse: Eu vim para pedir que a Rússia se consagre em nome do meu imaculado coração. Se meu pedido for atendido, a Rússia será abençoada e haverá paz. Do contrário, ela espalhará seus erros pelo mundo, causando guerras. Várias nações serão aniquiladas. A consagração é a conversão de algo para Deus. Um país, uma pessoa ou alguma coisa colocada sob a proteção de Deus ou abençoada pela Virgem Maria. Nossa Senhora alertou que na Rússia um mal teria início. Era o comunismo que espalharia seus erros pelo mundo. Seria por meio do comunismo que os governos ficariam sem Deus, já que eram ateístas. Em 1917, a revolução se instalou na Rússia, acabando com a família do Tsar. E logo depois, criando a ditadura comunista e a União Soviética. Rivais do poder foram eliminados, entre eles vários líderes religiosos. Eles destruíram muitas igrejas, destruíram textos religiosos, assassinaram milhares de civis e bradaram: agora o poder e a autoridade do governo substituirá Deus na sua vida. O povo da União Soviética achou que era o fim dos tempos e que Lenin era o anticristo. Ele disse que Deus não existia, mas apenas o Estado na figura de Lenin, e que ele iria dar tudo o que precisassem, como se fosse um novo Deus. Segundo a história, a violação contra o cristianismo estimulou outra aparição sagrada. Em 13 de junho de 1929, Nossa Senhora apareceu para a irmã Lúcia e disse: chegou a hora em que Deus pedirá ao Pai, em união com os bispos do mundo todo, que consagre a Rússia. E um certo período de paz será garantido à humanidade. Diante do destino da humanidade em jogo, Lúcia confiou a mensagem urgente ao Papa da época, nomeado Pio XI, como previsto. Mas o Papa decidiu não transmitir a ordem. Por algum motivo o Papa acreditou nela, mas não realizou a consagração. Houve quem achasse, na verdade até a irmã Lúcia, que o não cumprimento fez com que o comunismo se espalhasse.
Muitos historiadores discordaram e culparam a crescente força da União Soviética pelo avanço do comunismo. Em 1941, a Europa foi palco da Segunda Guerra Mundial. Milhões padeceram com o terror do sistema comunista opressivo da União Soviética. Outros milhões morreram nos campos de batalha e de concentração. Na tentativa de frear a devastação, Papa seguinte, Pio XII, decidiu pela consagração da Rússia. Papa Pio XII realizou a primeira consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Mas, como Lúcia disse, não foi feito conforme o pedido de Nossa Senhora, já que foi realizada pelo próprio Papa, e não em comunhão com os bispos de todo o mundo.